They call me a god. They call me a god. Fala pessoal, começando mais um 4 Linhas Podcast. Hoje a gente vai trazer o Alexandre Zimbenberg, que é advogado, jornalista, é assessor do deputado Luiz Lima. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo, porque a gente vai falar de política nacional, política municipal. E já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha nos grupos para ajudar a gente. Paim, satisfeito com o nosso convidado hoje? Com certeza, não tem como fugir de política, né? Então vamos conversar com quem entende de política aí, seja bem-vindo. E você aí que está de casa, compartilha, clica no sininho, divulga para a família, porque aqui no podcast 4 Linhas tem vários temas edificantes para agregar valor e somar e etc. Evoluir, crescer junto. É isso. Alexandre, obrigado por você ter vindo, cara. Eu já te acompanho nesses anos aí que a gente vem desde 2018, né? Participando mais da política ativamente nas ruas. Pô, a gente se via nos 7 de setembro. Às vezes eu tava no trio, você tava em algum trio. E é bacana agora a gente... Nesses últimos meses eu pude ir também numa reunião que você fez numa igreja e a gente pôde se ver. Gosto do seu trabalho, te admiro. E já de cara, né? O que você tá achando lá da movimentação de Brasília, da CPMI? O que você acha, né? O que o deputado tem trazido? Como é que tá esse clima lá pra gente realmente mostrar a verdade do dia 8 de janeiro? Então, primeiramente aqui agradecer o convite de vocês, tá? Que está aqui no 4 Linhas, então é um prazer falar com o Fernando, com o Paim aí, com toda a audiência. E a gente está nessa batalha aí desde 2018, né? Não tivemos um momento de descanso, não teve um momento de tranquilidade, né? É uma batalha diária que a gente vive, sempre renova os desafios. Quando a gente consegue superar um, no dia seguinte tem outro momento de luta, mas vai vencer quem for mais resiliente, quem aguentar mais. Então a gente não pode parar em nenhum momento. Quanto a CPMI, o que acontece, né? Existiu o resultado da eleição do segundo turno. Eu já tinha uma suspeita de que seria difícil o Tribunal Eleitoral apresentar um resultado diferente do que foi, diante da composição e diante de tudo que a gente vinha. Teve aquele resultado, tinha muita gente na porta dos quartéis. Eu fui, muitas vezes eu estive na porta dos quartéis. Em determinado momento eu acho que algumas pessoas que estavam nos quartéis começaram a acreditar em notícias verídicas, e isso aí prejudicou um pouco a direita, tá? Tinham muitos áudios, muita coisa rolando que não é real, tá? A gente não adianta achar que a alta cúpula dos generais são totalmente alinhados com o que a gente acredita que eles são, porque não são. Uma coisa é o soldado, é o cabo, outra coisa é o alto escalão. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa, quando ela começa a viver de muitos benefícios do Estado, ela tende a não lutar mais contra esse sistema. E isso é um princípio do comunismo, é o Estado se tornar tão grande, tão forte, a ponto de que a própria sociedade não lute mais contra o sistema, porque você já está dependendo do sistema. Então a gente vê aí, tem informações de generais com salário de 400 mil, 500 mil, isso é até contra a lei, porque se existe o teto do ministro do STF, então esse é o teto que hoje acho que está bruto, 46 mil reais, mas tem generais recebendo 400, 500, assim como tem desembargadores também, e outros que recebem essas quantias por causa de uma conta financeira que eles fazem, e essas pessoas não estão dispostas a lutar contra o sistema. É claro que o cara que está ligando 400, 500 mil reais, ele, se for o Lula, se for o Bolsonaro, para ele tanto faz, desde que o salário dele esteja em dia. E, infelizmente, esse é o sistema. E as pessoas, o Exército Brasileiro tinha uma credibilidade muito grande com a população, perdeu a credibilidade. A gente viu o último desfile do Dia do Exército, foi um fracasso, perdeu essa credibilidade. Isso não é bom para a nossa nação, mas foi desgastado. E o presidente Bolsonaro, não foi ele que convocou aquelas pessoas a ficarem na porta ali. Ele deu a informação dele, saiu do país, não entregou a faixa, saiu do país. Algumas pessoas foram contra esse comportamento, achou que ele deveria ter que entregar a faixa. Eu não consigo formar uma opinião diante disso, não sei se ele agiu bem ou agiu mal, porque
É difícil a gente ver. Entregar a faixa pro Lula é uma situação complicada, porque a gente sabe que não é uma pessoa limpa. Então, assim, você entregar a faixa para ele, eu também não me sentiria confortável. Ele sai do país antes do Réveillon. O Lula toma posse. Muitas pessoas ficavam com um assunto assim: o ladrão não sobe a rampa, o ladrão não sobe a rampa. O ladrão subiu a rampa, tomou posse, o pessoal foi ficando desesperado. O que acontece 8 de janeiro? As pessoas são infladas por mais informações caminham para frente ali daquela região em Brasília, que é a Praça dos Três Poderes. Para quem não conhece, você tem o Congresso no meio, você tem o Palácio do Planalto, que é onde fica o Executivo de um lado, e o STF do outro, e no meio tem uma pracinha ali, e ao lado você tem os ministérios. Assim é Brasília. As pessoas vão para lá. É óbvio que era muito fácil você incentivar essas pessoas a participar de uma coisa diferente da intenção real daquela manifestação. Botaram um montão de gente ali infiltrada. Você vê que as pessoas estavam utilizando máscara. Pô, quem é de direita não gosta muito de máscara. Você vê os caras de máscara lá dentro, com bandeira do Brasil, eles entram, começam a quebrar tudo. Algumas pessoas ali entram também, se assustam quando vem pessoas quebrando, outros ficam do lado de fora e fica uma coisa muito ruim. E aí a mídia cria-se uma narrativa de um ato antidemocrático, de extremistas e tal. Prisões ilegais são realizadas, prisões ilegais. O afastamento do governador de Brasília é ilegal. A prisão do ex-ministro Anderson Torres é ilegal, ele está preso. Ex-ministro da Justiça, ministro da época do Bolsonaro. Ele tá até passando por problemas por estar preso. Então a gente vê assim um negócio muito complicado. E quando essa narrativa já está montada, o pedido de CPMI do requerimento do deputado federal André Fernandes do Ceará, quando tá tudo para não acontecer, saem essas imagens que são divulgadas pela CNN, que mostram que o próprio chefe do GSI estava ali dentro. Isso aí gera um clamor popular, porque existe uma parte da população que não quer se envolver tanto com política, que não é nem de esquerda, nem de direita, pode até ser conservadora, mas não quer se meter tanto. Essa grande parte da sociedade fica impressionada com isso e começa a pressionar também, e aí não tem mais como frear a CPMI. A esquerda é muito estrategista. O que eles querem fazer? Deixa acontecer a CPMI, mas a gente quer a presidência. O que diz o regimento interno? Primeira presidência, maior bancada PL, segunda maior bancada, coligação PT, PCdoB, PV. É vice-presidente. Relatoria do que colheu as assinaturas do André Fernandes. Já deu para ver que isso não vai ser cumprido. Tá? Ontem foi instaurada a CPMI, mas o problema é quem agora vai ser o presidente. A esquerda quer os mesmos lá da CPI lá do Covid, né? Que é o Omar Aziz, que é o Renan Calheiros, que é Randolph, que é aquela turma. Então, vai depender agora desse momento de quem vai ocupar a presidência ou não. Se avançar essa CPI com a presidência no PL, com uma relatoria de alguém que não esteja vinculado à esquerda, eu acho que o relatório final da CPMI pode gerar o impeachment do Lula, tá? O impeachment do Lula. Mas isso é um processo que não é de um dia para o outro. Isso deve demorar alguns meses. É claro já em Brasília que uma boa parte do centro e até algumas pessoas ligadas ao vice-presidente, ao Geraldo Alckmin, querem que o Lula saia. Isso aí é fato. É uma briga entre eles. Ou seja, se o Lula sai, não quer dizer que vai ser uma maravilha, mas é uma forma de você afastar eles, afastar hoje o cara que foi responsável pelo maior esquema de corrupção da presidência da República. Então, o momento é esse. A disputa agora é quem vai ficar na presidência da CPMI. Depende disso para a gente saber se vai ter um resultado positivo ou não. Se cair na mão da esquerda, não é bom. Se cair na mão do PL, a presidência e a relatoria, eu acho que o relatório final vai gerar o impeachment do Lula. Bom, a gente sabe como a esquerda age, né? E tomara que os nossos deputados, todos eles do Brasil inteiro, da base da direita, tenham sabedoria, saibam jogar esse jogo. Paim, esse é o calibre do nosso convidado. Você já viu que é um cara pontual, sério. E quer perguntar alguma coisa para ele? Tem alguma dúvida? Tem tanta coisa na cabeça quando a gente fala de política. É uma caixinha de surpresa, é oculto, é exposto,
é confuso, mexe com a cabeça de todo mundo, até quem não entende de política. Eu confesso que eu nunca gostei de me envolver com política. De forma nenhuma. Já fui convidado para ser candidato a vereador pela minha cidade de Nova Iguaçu. Eu tenho lá uma influência forte através da arte e da cultura. E olha só que interessante. Não. Eu sou artista. Sou de direita. Olha o mistério. Aí, ó. Por que um patriota não pode ser artista? Ou melhor dizendo, né? Já tem essa mancha da classe artística, tem esse clima pesado entre a classe artística e o governo do Bolsonaro, que teve essa briga e ainda até hoje tem essa polêmica, que a maior parte do povo fala, né, que os artistas são promíscuos, não querem nada com a vida, com compromisso com a família. É claro que cada pessoa no seu quadrado, cada um defende seus direitos, mas o principal, existe pessoas sérias em qualquer profissão, em qualquer segmento. Eu sou artista, mas sou consciente, sou de direita, sou patriota. Lutei pelo governo Bolsonaro nas manifestações de madrugada, falei nos carros, nos palanques, no carro de som, de barra de chuva. Lutei para fortalecer o time, né? E aí eu tô aí, acreditando ainda na esperança, sempre orando e sendo otimista, porque não tem como fugir de política. Minha esposa também sempre fala, não quero você envolvido com política, mas a nossa vida é uma política. O Alexandre está aqui até para dar uma aula sobre isso também. Não tem como fugir de política, não é verdade? Então, o que você está achando aí? E uma das coisas principais, eu até quero deixar, já botar para fora, a minha preocupação vem do sistema educacional. Porque a política, os políticos deveriam ter um olhar mais cuidadoso, mas não tem. Enxergar a educação como a menina dos olhos e ter uma atenção especial. E por causa disso, o que acontece? Afeta o presente e o futuro do país. Simplesmente por causa da educação da criança no primário. Pegando um gancho no Paim, qual é o maior problema que a gente tem hoje no Brasil em relação à política? O mais difícil de resolver, sem dúvida, é a educação. O mais difícil de resolver. O maior problema é difícil a gente ver, porque você vê hoje uma esquerda no poder que ela está alinhada com organizações criminosas. A gente vê até através do Foro de São Paulo aí como é que tem uma ligação das Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, os maiores produtores de cocaína do mundo. Eles fazem parte de um grupo continental que inclui países como Argentina, Venezuela, Cuba, Brasil, partidos de esquerda, né, do continente, isso, junto com os produtores de cocaína. Então, isso é um programa grave. Agora, eu ainda acho mais fácil de resolver isso do que você resolver o problema educacional. O problema educacional é cada escola que você entra, você fica mais assustado com o que você vê. Isso não aconteceu de forma natural. Isso é uma estrutura que foi montada. Tá? Então, se a gente voltar na história, quem escreveu lá o Manifesto Comunista, o Karl Marx, que ele é ensinado como um grande ícone, né? Um filósofo ícone nas escolas. O Karl Marx, ele cria o comunismo, mas o comunismo do Karl Marx, ele falava o quê? Que a classe trabalhadora, o proletariado, iria lutar contra a burguesia, que seria o patrão, para tomar posse na época das indústrias e dividir as riquezas, e todo mundo seria feliz, porque a riqueza seria igual para todo mundo. A gente não teria essa disputa do capitalista opressor, né, dos imperialistas, que é o que eles falam. E essa forma de comunismo foi gerando muitas mortes. Aonde eles tentavam fazer isso foi dando muito problema e foi queimando o filme disso. Eles não conseguiram mais fazer isso. E também os trabalhadores com o capitalismo foram tendo uma vida boa. O cara que hoje trabalha numa fábrica automotiva, às vezes o cara ganha 15 mil reais. Esse cara não quer lutar contra a empresa, ele quer trabalhar na empresa, ele não quer ir contra. Então o capitalismo
capitalismo pegou o trabalhador e botou o trabalhador numa situação boa. Sobretudo nas nações que têm mais liberdade. É o exemplo dos Estados Unidos, que o entregador de pizza tem um Corolla zero, tem uma casa boa, viagem. Então, o capitalismo fez bem ao trabalhador. E aí, depois desses problemas todos, dessa imagem suja do comunismo, ele... teve outros filósofos que entraram em ação, que é a famosa Escola de Frankfurt, que foi feita em Frankfurt, na Alemanha, que foi um bilionário, que era o Marx Horkheimer, filho de bilionário, que patrocinou muitos filósofos para desenvolver novas estratégias para conseguir implementar o comunismo. Qual foram as estratégias que eles desenvolveram? Ambientalismo, feminismo, o filho desrespeitar o pai. Só que diante de tudo isso, eles falaram assim, ó, o trabalhador não vai mais fazer revolução comunista, esquece. O proletário não funciona mais. Tem que ser o lumpenproletariado. Quem está abaixo, quem são? Os bandidos, as prostitutas, os loucos, os drogados. E diante disso tudo aqui, eles falam assim, ó, além desses doidos aqui que a gente vai pegar, tem um nicho da sociedade que tem a cabeça fraca. Quem é? Por ser jovem, pela idade. Os estudantes. E aí eles captaram os estudantes para fazer essa revolução. Então, é natural que você veja esses drogados, esses bandidos votando na esquerda. É natural, porque isso foi uma forma pela qual eles desenvolveram. Agora, o que nos assusta são crianças que nascem no seio de uma família tradicional e que o pai começa a perder a autoridade sobre o filho, porque o filho começa a desrespeitar o pai, ele começa a respeitar muito mais um professor comunista, né? E a gente vê relatos de pais que os filhos vão para a escola e não voltam mais para casa. Partidos de esquerda pegam esses jovens, fazem grupos e fazem invasões, vão para o prédio aqui no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Essa semana, na segunda-feira, teve aula magna do Colégio Federal Pedro II em São Cristóvão. Um deputado federal estava lá lecionando nessa aula magna. Quem era o deputado federal? É um deputado federal do PSOL. É aquele que diz que é pastor, né? Que é o pastor Henrique, é o deputado federal do PSOL. Então, ele deu uma aula magna para os jovens. É isso que é colocado na cabeça dos jovens. Hoje, só para a gente ter um exemplo, as igrejas evangélicas perdem 80% dos jovens, eles param de frequentar a igreja, os que entram na universidade. Então, eles crescem numa igreja, entram numa universidade e no final da universidade 80% desses jovens já não vão mais na igreja. Quer dizer, desvirtuam, né, para cumprir a agenda socialista comunista. Aí, na sua opinião, na sua visão, esse quadro educacional é reversível? Se a gente pensar que a gente vai resolver ele a nível nacional, eu acho bem difícil. Você vê, o Exército Brasileiro tem um pouco mais de 300 mil homens, tá? Juntando as três forças. O MEC tem também 300 mil pessoas, é do tamanho do Exército. 100 mil entraram no segundo governo da Dilma. Foram colocados para dentro numa prova ideológica. Ou seja, a quantidade que a gente tem de funcionários hoje no MEC, que tem um orçamento aí na faixa dos 140, um pouquinho mais de bilhões de reais, que é o orçamento do MEC. A nível nacional é muito difícil. Agora, a nível municipal, a nível local, assim, o Aristóteles falava isso. Quando a gente tem um problema grande, como é que você resolve? Você divide em problemas pequenos e vai resolvendo. Então, fragmentar. A cidade de Nova Iguaçu. Bom, na cidade de Nova Iguaçu você pode resolver. Em uma escola tal. Bom, se tiver um cara bom ali, tem escola. E existem exemplos de boas escolas com boa educação. Agora, achar que um ministro vai conseguir resolver isso é muito difícil. E quem falou isso não fui eu, foi o professor Olavo de Carvalho. Quando o Bolsonaro ganha a eleição, o Bolsonaro convida o professor Olavo de Carvalho para ser o ministro da Educação e ele fala. Eu até indico quem quiser assistir esse vídeo, pode botar. Olavo de Carvalho recusa Ministério da Educação. E durante quase 2 horas ele fala do problema educacional brasileiro e fala isso. Fala, eu como ministro, eu acho que esse problema é quase insolucionável. Agora, localmente, você pode ver. Mesma coisa, mesma questão, eu acredito que é o problema da segurança pública também. Localmente, existe a chance da gente resolver. Mas essa ideia de que vamos resolver a nível nacional, eu acho que isso é um discurso para não resolver o problema.
para não resolver o problema. Porque a gente vê muitas cidades, por exemplo, americanas, que tem o armamento lá pelo Estado, né? O Estado, quanto mais liberdade você tem na posse, no porte de arma, menor é o índice de violência, de assalto, de todos os crimes. Exatamente. Quanto maiores são as restrições, o crime cresce junto com a restrição. Ou seja, aqui no Brasil, se a gente consegue flexibilizar essa legislação e as pessoas terem mais acesso às armas, naturalmente aquele local ali, onde as pessoas tiverem mais armas, vai reduzir a violência, sempre de forma local. Agora, essas políticas nacionais, continentais, elas tendem muitas vezes a piorar o problema, eu acredito. Só para pegar o seu gancho aí, você falou muito bem na questão do Olavo de Carvalho, que eu sou fã, sou um admirador, professor, filósofo, escritor, que inclusive é uma voz muito forte da direita. Rapaz, uma das bandeiras, um dos pensamentos de Olavo de Carvalho é justamente o analfabeto funcional, que ele fala muito sobre isso. E vem da educação, começa desde criança, vai crescendo e nas universidades. Várias pesquisas já comprovaram que 50% dos novos formandos são analfabetos funcionais. Isso aí já foi comprovado, inclusive o Olavo de Carvalho sempre fala isso. 50% as universidades despejam no mercado de analfabetos funcionais que pegam cargos superiores, viram médicos, viram políticos. Sim. Imagina só, o que é o analfabeto funcional? A pessoa que lê, ela lê aquilo que está escrito, mas ela não lê o que está escrito, ela lê aquilo que ela acredita que está escrito. E aí já gera uma bola de neve na cabeça e que se cria a própria cultura do profissional que vai crescer com esse conceito na cabeça. Então, por isso que é importante sempre lembrar dessas palavras fortes aí de grandes líderes, de grandes mestres como Paulo de Carvalho, que vai nos mostrando, o Olavo de Carvalho, que vai sempre mostrando pra gente, não só ele, grandes mestres, que vai mostrando a realidade, as pesquisas, o que vem acontecendo. Onde já se viu. E daí que entra a questão da educação. Perfeito. O que você falou. A educação é mais fácil de resolver ela local. Aí entra o prefeito, entra os vereadores, entra a sociedade, os conselhos municipais. Exato. Eu já vou entrar numa... Tem uma questão para perguntar ele aqui. Eu já fui 5 vezes conselheiro municipal de cultura de Nova Iguaçu. Como eu sou da arte da cultura há 30 anos, então, através da cultura, eu venho esbarrando muito na questão da educação. Por causa do Teatro Escola, que a gente já levou aí com a minha companhia de teatro, centenas de crianças, milhares, repetindo aqui, eu errei, centenas de milhares de crianças, ao longo de 30 anos, nós levamos peças educacionais nas escolas para travar mesmo essa batalha da educação, da conscientização da criança, do caminho correto, né? Então, o teatro ajuda muito nessa parte. Para a educação, é uma ponte, né? Não, bacana. É uma estratégia, é uma ferramenta. E eu ter convidado, né, ter colocado na mesa o nome do Alexandre, porque o Alexandre, junto com o Luiz Lima hoje, Alexandre, aí eu preciso falar um pouco disso, porque a gente já acompanha os deputados desde 2018, que vem se elegendo numa nova fase da política nacional. E hoje, e aí eu tô te falando numa boa, o Luiz Lima é o único deputado que está começando a engatinhar na profundidade de estratégia, na formação de novos líderes, para a gente atuar, não como a esquerda consegue atuar forte, ocupando todos esses espaços. Eu vi o trabalho de vocês, pude acompanhar lá, né? Uma das primeiras estratégias é ocupar os conselhos tutelares, isso é um desafio, assim como a cultura, e você foi também conselheiro cultural, né, em Nova Iguaçu. Isso é estratégia. Cara, tá de parabéns, porque eu vinha... Olha, eu não vou falar o nome da deputada aqui, mas eu, uma vez na rede social, fui comentar com uma deputada nossa,
E falei com a deputada, porque assim, às vezes a gente fica meio chateado. Então eu fui comentar na rede social da deputada e coloquei: deputada, e as profundidades de liderança? E os municípios? A gente precisa sair da internet. O Luiz Lima falou naquele dia que eu fui na reunião lá na igreja, aqui na Barra, né? Sim, no Recreio. Ele falou disso. Ele falou da profundidade, ele falou da necessidade dos deputados saírem das redes sociais, visitarem mais os municípios, ocuparem os espaços, seja nos conselhos tutelares, que foi a primeira estratégia que vocês montaram e vocês estão de parabéns. Eu espero que vocês estejam sendo bem-sucedidos nesse processo. E assim, se a gente não fizer isso, a gente não vai ocupar espaço. Agora, assim, pegando o gancho do Paim e falando de município, alguém é capaz de vencer o Eduardo Paes em 2024? Essa é uma pergunta difícil. Hoje não. Hoje para vencer o Eduardo Paes, só o próprio Bolsonaro. Hoje a gente não tem ninguém. É duro falar isso, mas é a realidade, porque o Eduardo Paes ele sabe fazer o jogo, né? E eu falo isso que, assim, eu acho o Eduardo Paes tão ruim quanto o Lula, ou pior, ou mais difícil de ser vencido, entendeu? Porque ele consegue jogar o jogo de uma maneira que quem não se aprofunda muito no assunto, vota nele. Eu já tenho amigos meus que votaram no Bolsonaro que já estão assim, não, vou votar no Eduardo Paes mesmo para prefeito. Vários. Porque não conhece a profundidade dos problemas. Aonde chegou a corrupção no Rio de Janeiro, como linha amarela, Transolímpica, as OS, o BRT, o VLT, tudo que ele fez. Bom, o grupo político eu converso muito com o Luiz Lima. A gente ficou horas conversando disso. O grupo político do Eduardo Paes, ele foi subprefeito aqui da Barra com 23 anos. Quem colocou ele? O César Maia, que é o pai do Ione, do Rodrigo Maia. O César Maia foi prefeito 3 vezes. Elegeu um vice dele, que foi o Conde, que já faleceu. Então eles tiveram ali 3 mandatos do César Maia, 1 do Conde. E o Eduardo Paes vai fechar agora o 7º mandato do mesmo grupo. São 28 anos? 28 anos. 28. Então são 28 anos que eles têm a gestão da cidade. No período do Crivella, o Crivella foi muito mais refém da Câmara Municipal, levou 5 processos de impeachment, era uma prefeitura toda fatiada para não derrubar. Apoiadores do Eduardo Paes tinham secretarias no Crivella. Tem gente que era secretário do Eduardo Paes, está secretário até hoje. Então, o Crivella só apanhou. E eu sou amigo do Crivella. O Crivella só apanhou ali. Quase que o grupo do Eduardo Paes continuou no poder durante o Crivella. Alexandre, por que o senador, na época, e depois virou prefeito, por que o Crivella não tirou esse grupo? Por que ele não exonerou? Não conseguiu. Meu Deus. Ele iria sair junto. Como acabou preso, ele iria sair junto. Não sei se é o perfil dele, se ele cometeu... Assim, o professor Olavo, voltando a ele apontava falhas no Trump e no Bolsonaro, que você vê também falhas no Crivella. Mesmas falhas. Quais eram as falhas? E isso a direita tem que ter maturidade para ouvir, porque se a gente fala assim, se você falar um ai do Bolsonaro, você é comunista. Não, peraí, calma aí. Vamos fazer uma reflexão do que dá para melhorar. O próprio Bolsonaro reconhece algumas coisas que ele faria diferente. Então, assim, o professor Olavo falava que quando você chega no poder, você primeiro tem que ter certeza que você tem os meios de executar o poder. O Bolsonaro, ele ganhou a eleição, mas ele não conseguia executar as coisas. Quando ele ia executar, o judiciário cancelava aqui, o prefeito cancelava. Na própria CPI do Covid, o que fizeram? Tira o poder dele, dá o poder para o prefeito e para o governador e deixa ele só mandando dinheiro e comprando vacina. Foi só o que permitiram ele fazer. E depois queriam botar a culpa nele. Então, assim... o Crivella, a mesma coisa. Quando ele toma posse, o Eduardo Paes faz uma cerimônia de passar faixa para ele e fala para ele. Isso é o que ele diz, o que o Crivella diz. Fala, errei, mas tô indo com a minha família morar em Nova York, vou sair da política, nunca mais vou ser candidato. Se o senhor descobriu alguma coisa minha aí,
perdoa, é pela família e tal, e eu vou embora. O cara é uma águia, né? Aí o cara pega, vai morar em Nova York, né? Ele foi morar em Nova York, trabalhando na BYD, uma empresa chinesa, né? Na BYD. E o cara vai morar fora, deixa a poeira baixar, ele saiu torrado, ele deixa a poeira baixar e 2 anos depois ele volta para ser candidato a governador quando ele perde pro Witzel. Nesse momento aí, alguns aliados ali que o Crivella tinha começaram a expor algumas questões do Eduardo Paes que eu acho que eles mesmos não estavam expondo quando deveriam, entendeu? E voltando agora à questão quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, qual seria, com aquela força toda que o Bolsonaro teria feito, qual foi a dica que o professor Olavo falou, até para o Eduardo Bolsonaro? Primeira coisa que tem que fazer, CPI do Foro de São Paulo, não foi feita. Quem estruturou toda a volta do PT ao poder? O Foro de São Paulo. E a gente não fez a CPI do Foro de São Paulo. Agora não tem nem mais força para fazer. Mas não foi feita a CPI do Foro de São Paulo. Então, a gente tem que assegurar que tem o poder quando você ganha uma eleição. E eu acho que isso foi uma falha, de repente, que aconteceu com o Trump. É fácil a gente falar de fora, mas tentando analisar alguma coisa. Aconteceu o Crivella no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro conseguiu fazer bastante coisa. Teve coisas que o presidente Bolsonaro realmente fez, sobretudo na parte da economia e os números de segurança que melhoraram muito. Isso é inquestionável, isso é inquestionável. Mas se ele tivesse assegurado que ele teria o poder, eu acho que, de repente, a gente não teria uma campanha tão parcial como foi do sistema contra ele, o que poderia ter feito ele ser reeleito. Então, eu acho que essa questão, a gente se assegurar que tem um poder. E voltando aqui ao Rio. Então, hoje, a gente não tem um candidato para ganhar do Eduardo Paes. Por quê? Porque a direita não escolhe, o PL não escolheu ainda. Quem é o candidato? Pô, vai ser o Flávio? Vai ser o Luiz Lima? Vai ser o Carlos Portinho? Mas quem é o candidato para começar a trabalhar? Porque se o Flávio quer ser o candidato, e o Flávio é um cara que, assim, pô, sempre quando eu encontro ele é super educado, não tem nada contra o Flávio. Mas se ele quer ser candidato, ele já tinha que estar trabalhando. Eu acho que já tá. Ele já tinha que estar rodando, levantando liderança. Quem são os candidatos a vereador? Visitando os bairros. Fazendo reuniões. Porque senão vai chegar num debate, cara, com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes fala assim: Rio da Prata em Campo Grande, qual é a sua perspectiva? Não conhece. Acabou. Santa Cruz, Pechincha e Jacarepaguá. O cara vai janta, almoça e vai fazer lanche da tarde. É isso aí. Aí a gente vai acabar passando vergonha de novo. O que você acha desse cenário, Paim? Você acha... Porque assim, você está passando a conhecer a política técnica partidária agora. E você entende que a força é bruta, né? Não adianta a gente entrar com a guarda baixa, senão a gente acaba apanhando bastante. Você falou aí, Alexandre, que o Bolsonaro fez muitas coisas boas. Isso aí é notório. E quando a gente fala de política, como o Fernando falou aqui agora, que eu, tecnicamente, não entendia muito de política, é uma verdade. Eu me coloco na posição do povo. E eu tenho até um pensamento que a gente pode mencionar na política a era do Bolsonaro ou antes da era do Bolsonaro. Ele virou um marco, o presidente Bolsonaro. A prova disso é o seguinte, é o próprio povo, é o espelho. Hoje o povo estuda política, aprende sobre política, graças ao Bolsonaro. Eu participei de manifestações na rua, de bar de chuva, eu via lá e todo mundo viu nas redes sociais, tá, nas televisões, as famílias, crianças, idosos, é uma coisa incrível. Então nós tivemos aí na história o melhor presidente de todos os tempos. Aquele que levantou no coração e no peito do brasileiro o patriotismo e inspirou verdadeiramente o patriotismo. E a partir disso, o povo meio que sentiu o desejo de estudar política. O povo, estou falando do povo, que não quer saber de política. Eu mesmo era um. E aí, hoje em dia, você para as pessoas na rua para falar de política, as pessoas já sabem falar sobre política. Isso graças a quem? Ao presidente Bolsonaro. E a todo o grupo de direita, aos
candidatos, aos políticos que levantam essa bandeira do patriotismo verdadeiramente. Então, eu falo hoje em dia com muita honra sobre política, sobre, lógico que estou aprendendo ainda, e como todos nós. Pessoas como você, que vive isso, é importante falar nos podcasts, nos programas de televisão, para poder fomentar e fortalecer isso. Então, eu estou aprendendo contigo aqui, muito bom isso. Então, Alexandre, você acredita no Rio de Janeiro ainda? Pois é. Você acredita que é a salvação ainda? É um problema muito grave, né? Eu acho que as duas cidades no Brasil que eu vejo hoje com os maiores problemas é o Rio de Janeiro e Salvador. Até pelo problema cultural. Nossa. É muito malandro, né? Muito esperto. É muita gente querendo dar a volta no outro. Então, assim, essa cultura é muito ruim. Mas o que a Bíblia diz, né? Sobre isso? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Aonde você vê que aonde tem um prostíbulo, aonde tem uma boate bem daquelas trash, do lado tem um pastorzinho ali de terno pregando o evangelho. Então, eu acredito nisso. Aos olhos humanos, você vê um movimento contra a situação da criminalidade hoje, da proporção que chegou o Comando Vermelho, para quem já entrou numa comunidade, como eu já entrei, no caso da Cidade de Deus, por exemplo, é difícil você acreditar na volta do problema que está, tá? Do problema que está. Mais uma vez, soluções locais, se salvar alguns bairros, algumas regiões, e vamos esperar, vamos trabalhar a cultura da próxima geração, tentar salvar a próxima geração, porque existe uma parte de uma geração aí que eu não sei mais se tem salvação, tá? O bandido hoje, se chama bandidolatria isso, né? O bandido como ídolo, as novelas da Globo botam o casal hétero é falido, briga, o homem trai a mulher, o cara... eles plantam isso na mente da pessoa, né? A novela da Globo é aquela bagunça, o casal hétero não presta. Mas o bandido é bonzinho e tal, a prostituta no fundo é legal e tal. Então, incentiva o jovem a querer seguir aquela linha, cara. É surreal. Então, é isso aí que tá acontecendo, entendeu? Tipo, por que na novela... Nada contra, mas por que na novela o casal homossexual é milionário e o hétero tá falido? Por que isso? Por que é isso? É isso mesmo na prática? Eu conheço um montão de casal hétero que é milionário também. Que se dá bem, que o homem não trai a mulher, que tem uma boa relação, que criam os filhos bem. Mas eles querem vender um produto, exatamente. E aí fica nisso. Agora, o Paim falou aí do Jair Bolsonaro, que foi um marco. Cara, eu tenho uma história... Acho que todos nós, né, que somos patriotas, que acompanhamos a história do Jair Bolsonaro, a gente tem alguma coisa pessoal com ele, por isso que ele conseguiu arrastar milhões de pessoas a acreditarem no projeto e, de certa forma, nos despertou. Mas a gente viu também, Alexandre, que a gente encontrou uma pedra no sapato que a gente imaginava, a gente começou a despertar, mas a gente viu na prática, chamada judiciário. E aí, desde 2019, a ditadura se instalou de maneira pública. Ela saiu do esgoto e ela falou assim, não, agora eu tenho que me mostrar, agora eu tenho que realmente botar a máquina para trabalhar a nosso favor. E nós vivemos. Eu sei que você sabe disso, né? Mas as pessoas ou não querem acreditar ou fingem não acreditar. Nós estamos debaixo de uma ditadura desde janeiro de 2019. Você, agora acompanhando um pouco mais de perto Brasília, junto com o Luiz Lima, você vê solução nisso? Com o Senado que a gente tem? Porque a gente também ficava antes... não, se a gente eleger uma bancada de Senado com base de direita, a gente vai ter oportunidade de resolver o problema de forma democrática, da forma que está escrita na Constituição Federal. Você, Alexandre Zimenberg, vê solução nisso? No curto prazo, não, mas é uma solução que a gente tem que visualizar a médio e longo prazo. Então, hoje a gente já vê um partido de portas abertas para os membros da direita, que é no caso do PL. Não, se tivesse sido Aliança pelo Brasil, de repente teria sido melhor.
Mas é difícil, a questão é muito poder que você tem. A diferença de poder do poder judiciário para os outros é muito grande. Então hoje o poder mais forte e inquestionável hoje é o poder judiciário. Inclusive isso é trabalhado em palestras da esquerda, se chama lawfare, é uma estratégia que você usa os meios jurídicos para tomada de poder e totalitarismo. Então existe, isso é debatido entre eles e avança. Não é só a corte lá, aquela corte de Brasília, são outras que também têm infrações. Eu tô pagando um processo judicial aí também agora ligado a essas questões aí de mais de 150 mil reais de indenização. Então é difícil e você não pode reclamar, você tem que ficar calado, você não pode falar, você não pode questionar um agente público e hoje a gente realmente não pode falar nem o que a gente pensa mais em relação a isso. É uma pena, vamos continuar trabalhando. Esse trabalho que você falou de levantar novas lideranças, que nem você elogiou o trabalho que o Luiz Lima faz, isso a gente tem que levantar em outras cidades, em outros municípios, no Brasil inteiro, ocupação de espaços como tem o negócio do Conselho Tutelar e outros também, parte cultural. Então a gente trabalha, não é uma guerra que a gente vai apertar um botão, por isso que eu acho que muitas pessoas acreditaram ali naquela questão na porta dos quartéis de uma solução simples para um problema complexo. Você não vai mudar assim de um dia para o outro e resolver o problema, não. É um problema que de forma gradativa a gente pode ir equilibrando essa guerra, porque hoje o poder deles está aqui, o nosso poder está aqui, mas a gente pode ir crescendo aos poucos, como a gente já ocupou o espaço de 2018 com o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro também fez muito a nível de lideranças. Pô, quem era o Tarcísio na política? Pô, o cara governador de São Paulo. Marcos Pontes, senador, que eu não gosto do trabalho dele, que eu acho que tá muito calado, tinha que estar mais presente. Mas o Bolsonaro elegeu o cara. Cadê o general Mourão também? Calado demais numa briga dessa. Agora, o senador Magno Malta, excelente, tá fazendo um excelente trabalho. Então, assim, a Damares, a Damares era assessora do Magno Malta, tá? No passado, a Damares foi assessora do Magno Malta. Não sei se as pessoas sabem disso. Então, a gente tinha aquela antes disso, quem a gente tinha no Congresso? O Bolsonaro trabalhava sozinho lá. Tinham poucos ali que eram mais alinhados à direita, mas essa galera plantou lá atrás, né? E o Bolsonaro chegou sendo presidente, levantou novas lideranças, muita gente se elegeu por causa do Bolsonaro. Eu acho que essa gratidão a gente deve a ele. Não sei se ele vai querer voltar a ser presidente ou não, é uma decisão que eu acho que a cadeira é dele. Sim, o grande líder da direita é ele. Então essa decisão cabe a ele, se ele quer ou não quer. Mas ele também fez um trabalho de levantar lideranças fenomenal, e agora a gente segue trabalhando dessa forma. Eu acho assim, no médio, longo prazo, eu acredito. No curto prazo, não acredito. Entendi. E assim, fica muito claro, Alexandre, pelos movimentos que a gente viu populares no ganho da eleição, na perda da eleição, a gente entende, assim, analisando friamente, Paim, que a direita, como a gente agradeceu aqui, a gente está muito agradecido pelo presidente Bolsonaro, a gente gosta dele. Ele foi um dos melhores presidentes que já passou pelo país. Não, para mim foi o melhor. Pois é, mas a direita, ela queria uma revolução. A gente, talvez, Alexandre, a gente não consiga enxergar que até a classe popular da política que acordou, ela não estava ansiando por um bom presidente só. Ela queria um revolucionário. Assim como a esquerda teve o Lula no início, que era aquele cara se fazendo de coitadinho, né? Com um discurso vitimista, mas acabou realmente levantando um eleitorado para que ele um dia chegasse à presidência. Então, assim, esse diagnóstico, ele se reflete quando as pessoas realmente saíram de suas casas, foram para a porta de quartéis, pediram um artigo constitucional, né? Ninguém estava querendo dar golpe nenhum. Isso aí é uma narrativa da esquerda, mas que a gente vê que esse era o pedido
das pessoas. Eu acredito que a gente não vai ter isso. A gente não vai ter isso em 2026, a gente não vai ter isso em 2030. Então, é necessário ocupar espaços, trabalhar estrategicamente as políticas públicas, formar novas lideranças conservadoras. Vocês estão no caminho certo, parabéns. E a gente, assim, eu queria te perguntar em relação, você acabou de citar aí, que daqui a pouco a gente não vai poder falar nada. E foi aprovado agora, inclusive, com deputados da base do Partido Liberal, do PL. Foi aprovado por 238 votos a lei dos fake news. Cara, acabou. Se duvidar, a gente vai precisar cortar 20 minutos daqui, 30 minutos daqui, porque a gente não vai poder falar mais nada. Isso não tem como voltar mais, né, atrás, o Alexandre. Tem. Vamos lá. O que foi aprovado não foi a lei, foi aprovado o regime de urgência. Ah, bacana. Tá? Esse projeto de lei que é do senador Alessandro Vieira, ele é de 2020. Todo projeto de lei, ele passa por uma série de comissões. Se é ligado ao esporte, ele passa lá na comissão de esporte. Todos eles, por exemplo, passam na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso essa comissão é tão importante. Porque ali é analisada a constitucionalidade desse projeto. Se ele é contra alguma lei que está na Constituição Federal. Então, assim, quando você aprova o regime de urgência, ele não passa pelas comissões. Ele vai direto para ser votado. Ele vai direto para a mesa do presidente. O presidente bota a data para ser votado. O que foi aprovado essa semana? O regime de urgência, ou seja, a qualquer momento o Arthur Lira, o presidente do Congresso, pode botar para votar. A data provavelmente deve ser na terça-feira que vai ser votado. Já tem alguns deputados, você vê aqui do Rio, alguns deputados, eles até do PL, tá, votaram pela urgência. Mas esses deputados já estão falando assim, ó, votei pela urgência, mas vou votar contra o projeto, tá? Então, tem muitos aí que votaram, que estavam alinhados com o Bolsonaro. Mas o que você acha disso? O que você acha desse movimento? E dessa justificativa de alguns deputados? Eu acho que eles, provavelmente, eles tinham alguma articulação, deveriam estar aceitando alguma coisa que era oferecida para ele votar a favor, viu que vai queimar o filme dele, e ele voltou atrás para votar. Você vê, tem um partido aí, o Republicanos, né? O Republicanos, que é o partido que é criado no seio da Igreja Universal, né? O partido foi, ou seja, obviamente um partido de igreja evangélica, ele tenderia a ser mais à direita. Se você pegar a votação do Republicanos, ele teve mais votações pela urgência do que contra. O PL teve, de 99, acho que 6 votaram contra. Alguns não votaram, não apareceram. O Hélio Negão não apareceu para votar. O Hélio Negão não votou, não estava lá no dia. Não poderia ter acontecido. Com todo respeito e carinho que eu gosto dele, mas não poderia não ter votado. Ele tinha que estar lá para votar. O Republicanos mais votaram pela urgência do que não. Por quê? Porque o Republicanos, obviamente, ele já está alinhado com o governo Lula. Ele apoiou o Bolsonaro, mas ele já está com o governo Lula. O presidente do Republicanos no Rio de Janeiro hoje é o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, que a mulher dele é ministra do Lula. Então, hoje o Republicano já se aliou ao PT. Demonstra que é um partido fisiológico. Que a qualquer momento, também amanhã, se Bolsonaro ganha uma eleição em 2026, eles voltam para o Bolsonaro. Então, totalmente venal. Totalmente como é historicamente o PMDB, o que é feio demais para um partido. Mas, obviamente, é isso. Agora, a gente tem que trabalhar para isso não ser aprovado. É uma lei muito complicada. Isso vem... a origem dessa ideia vem do livro 1984, que foi escrito pelo George Orwell, que ele falava... Dali, inclusive, vem a ideia do Big Brother, né? Que era o grande irmão que olhava tudo, que via tudo, né? Essa ideia de você olhar qualquer momento da sociedade para você poder controlar. O que é o Big Brother, né? É como se fosse um experimento social que você olha a pessoa em tudo. A China, hoje em dia, assim, existe o sistema de créditos sociais. Se você toma uma multa... você já não vai poder pegar crédito no banco estatal. Então, qualquer coisa que você faça ali, eles vão criando esse sistema de crédito social. E a fake news, ela avança sob o controle da sociedade. Você deixa toda a informação, a criação de narrativa feita pelas mídias tradicionais, que a gente sabe que são manipuladas, são vendidas, que é o meu caso da Rede Globo e de outras empresas, quase todas são vendidas. E aí você
cala as plataformas de redes sociais como se fosse uma coisa boa, tá? Porque eles falam que é uma lei contra as fake news, contra as notícias falsas. Mas aí tudo é muito subjetivo. Se você falar assim, eu acho que o homem é o líder da família, que o homem é o cabeça da família. Pô, vou falar que isso aí é um discurso contra as mulheres, machista, fascista, e você pode ser condenado em alguma coisa em relação a isso. Então, é uma legislação que ela tende a prejudicar muito a nossa liberdade da gente poder falar nas redes sociais. Deve ser votada na terça-feira. Bom, então, deve ser votada na terça-feira. Vamos aproveitar que ainda não foi votada, que eu queria te fazer uma pergunta. Você citou aí, né, sobre o homem ser o cabeça. E aí a gente passa pelos temas bíblicos, que nós somos cristãos aqui, a gente compartilha da mesma fé. Rapaz, e a Xuxa de querer mudar a Bíblia? Que loucura é essa? Como é que você recebeu isso? Você, assim, eu acho que a Xuxa tá com um problema psicológico muito, muito evidente, tá? A gente não sabe também se ela faz uso de substâncias ilícitas, como drogas tóxicas. Sim. A gente não sabe. Mas, assim, são coisas muito, muito peculiares que só gente drogada fala. A gente não sabe, né? Repetindo mais uma vez aqui. Mas e essa fala da Xuxa? Aí eu vou te fazer duas perguntas nesse meio. O que você achou no âmbito pessoal? O que o Alexandre, como cristão, recebeu? Como é que você recebeu isso, tá? E juridicamente, por que os nossos deputados, eles não podem realmente ir pra cima da Xuxa porque isso é perseguição religiosa. Ela tá perseguindo os cristãos. Ela tá literalmente exercendo o direito de ser cristofóbica. Então, como você viu isso? Primeiro, no âmbito pessoal, o Alexandre cristão. Poxa, porque hoje, se a gente perseguir, ou se a gente falar, ou se a gente não der espaço para alguém que tem uma fé de matriz africana, os espíritas, eles têm todo o direito de correr atrás dos direitos constitucionais dele. Como é que o Alexandre cristão viu isso? E juridicamente, o assessor deputado, como é que ele vê isso? Bom, como é que a gente vê hoje esse movimento, né? Assim como os judeus foram perseguidos pelos nazistas, hoje você tem uma perseguição cristã que em alguns países como em alguns países da África, ela é feita de maneira violenta. Em alguns outros países ela é feita de maneira cultural. E no Brasil isso vem através da cultura, como é o caso da Xuxa, que é um ícone da nossa comunicação, da cultura, que ela abertamente faz isso. Acredito que ela faça isso um pouco para ela também pegar uma certa audiência. Ela volta para a mídia quando ela faz isso, então eles usam isso muito bem. O Felipe Neto usa isso muito bem. Ele bota um negócio e aí ele fica conhecido, ele viraliza diante disso. Eu acho que ela pode estar usando isso também como uma estratégia de voltar para a mídia, ela entrar nesse debate. Obviamente totalmente errado isso que ela faz. Juridicamente, qual é o problema que a gente vê hoje, né? Eu me lembro que uma vez a Ludmilla tinha feito aquela música da Verdinha, da maconha. E aí eu fui lá, fiz um requerimento na época, também na época eu não trabalhava com política, ligado a deputado a nada. Fiz um requerimento como advogado, botei na rede social, fiz um abaixo-assinado de advogados. E do Brasil inteiro os advogados foram mandando a sua OAB e a assinatura. Fiz ali, juntei, levei no Ministério Público do Rio de Janeiro, protocolei. Isso deve ter uns 4 anos. Até hoje, nada foi feito. Meu Deus. Nada foi feito. Então, assim, você não tem resposta de nada. Qual a preocupação que às vezes as pessoas falam assim, não, fala com o deputado, manda ele ingressar com uma ação pra gente fazer isso. Muitas vezes, a gente acha que essa briga judicial é a coisa mais simples do mundo. Você pode ser condenado em custas e honorários. Isso acontece. Uma vez a Fundação Dom Bosco, ela entrou contra, que é uma fundação católica, a Fundação Dom Bosco, ela entrou contra o Porta dos Fundos por ter uma peça também com cenas de cristofobia. Foram condenados, eu não me lembro no valor, mas foi um valor muito alto, centenas de milhares de reais, foi a condenação em custas e honorários sobre o processo que eles instauraram contra o Porta dos Fundos. Então, assim, é um jogo muito difícil. Por isso, assim, a única estratégia que eu vejo que é certa da gente avançar é uma estratégia de ocupação de espaço. A gente tem que preparar pessoas para
fazerem o concurso de juiz, para fazerem o concurso de promotor. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem muito promotor com tatuagem do Che Guevara no braço. Então, a gente tem que preparar pessoas para ocupar os espaços de influência. A política, ela é influência. A política não é só o processo eleitoral a cada 2 anos para vereador, para deputado. Não. Política é influência. A gente está nos postos de influência. Então, tem diversos locais que a gente precisa avançar. E eu acho que pelo fato da esquerda ter ocupado tudo isso, ter feito essa estratégia muito bem feita para o mal, hoje a gente é refém de muitas coisas. Ver uma situação dessa, é obrigado ao máximo fazer um post em rede social, que pode ser que dure até terça-feira só, porque pode ser que a gente não possa falar isso depois, se essa lei for aprovada. Então o momento agora é a gente lutar pela nossa liberdade, pressionando os deputados para eles votarem contra esse projeto de lei. E falando sobre isso também, o detalhe que respinga no que a gente está falando aqui, na questão também da cultura e da arte, que o Fernando Muguê falou das nossas intimidades com o presidente Bolsonaro, e eu também não posso deixar de falar a experiência que eu tive com ele lá em Brasília. E eu, como artista, fui recebido pelo próprio presidente Bolsonaro em Brasília e fui homenageado por ele, pela minha arte, que eu sou premiado. Além de ser professor de teatro, sou produtor, diretor, cineasta, também sou... O que você acha da Lei Rouanet? Deixa eu fazer a pergunta. Então, vou chegar lá. E eu também fui parabenizado, homenageado pelo presidente Bolsonaro, porque eu sou o Charlie Chaplin oficial do Brasil. E se Deus quiser, serei do mundo após... A gente vai lutar para reconhecer isso aí. Após esse ano, o ano que vem, meu encontro com a família Chaplin na Suíça. Aí vou tentar trazer meu título mundial. Vamos lá na herdeira, isso aí. A gente vai trazer. Vai acabar a pobreza, vai acabar tudo. Mas então... até quero falar aqui para a família brasileira conservadora, para os políticos conservadores de direita, que existe sim uma arte do bem, uma arte família, porque existe uma polêmica, uma briga, uma guerra interna de que os artistas, que a classe artística é decadente, é predicado e não edifica em nada. Não, pelo contrário. Cada um. Existem artistas do bem, produtores que fazem a arte e cultura do bem. E eu sou uma das pessoas. Agora, claro que também existe artistas promíscuos que influencia a droga, promiscuidade, influencia... pedofilia, homossexualidade, desvincular a família. Essa é uma verdade. É uma peça de teatro que todo mundo pelado, um enfiando o dedo no furico do outro e fala que é arte. E aí cria na cabeça do povo brasileiro que a arte não presta. Na cabeça do conservador, do político de direita conservador, que a arte não presta. Mas eu tô aqui como prova que presta, porque eu faço arte e cultura há 30 anos. Verdade. Então eu quero dizer para vocês ter cuidado quando rotular qualquer coisa, principalmente a arte no Brasil. Tanto que a prova disso que o próprio Bolsonaro não odeia os artistas. O próprio presidente. Tem gente que fala que ele não gosta da classe artística, que ele odeia. Nada disso, é mentira. Tanto que ele me recebeu em Brasília, me parabenizou e me homenageou por ser o Charlie Chaplin cover oficial do Brasil. Aí a prova disso. Tanto que o próprio Mário Frias, que melhorou a Lei Rouanet junto com o presidente Bolsonaro, que eu entrevistei o Mário Frias, inclusive queremos você aqui, hein, Mário Frias? Bater um papo com a gente, que agora é deputado em São Paulo. Gente fina. Forte abraço pra você, meu amigo Mário Frias. É que vem fortalecer os canais da direita, hein? Isso aí. Só tô olhando vocês. Daqui a pouco vai começar a cantar chinela. Ele é parceiro. Tá? O Mário Frias é parceiro. Eu entrevistei ele em Brasília sobre a Lei Rouanet, que ele melhorou a Lei Rouanet, onde os artistas que não são famosos, que são fracos, no sentido de que não tem influência, poder receber um recurso federal de editais através da Lei Rouanet, que sempre favoreceu aos milionários, aos grandes famosos, né? Então, a prova disso está aí. Então, é só isso que eu queria... Eu estava aqui engasgado aqui para falar que existe uma arte, uma cultura saudável de família, sim. Mas... Mesmo tendo essa melhorada que o Mário fez, não adiantou nada, né? Porque o Lula pegou agora a caneta estragou, de novo. O governo atual estragou de novo e voltou para a máfia antiga. Mas eu acho que falta um pouco. E eu sou amigo do Mário, muitas vezes estive em Brasília, lá ele me recebeu muito bem, já conhecia ele
aqui, morador aqui da Barra da Tijuca, já bem antes dele ser ministro. Gente boa. Ministro, foi secretário nacional. Agora, falta a direita reconhecer o valor da cultura. Tá? Falta a gente reconhecer o valor da cultura. Não dá pra gente chamar só a esquerda de tá mamando na teta. Isso é o maior erro. Porque isso aí a gente tá falando com uma bolha. Eles agora estão no poder, já estão fazendo uma série de filmes que, nos 4 anos de Bolsonaro, o que prevaleceu foi o fascismo, que foi a opressão, quando a gente sabe que não foi, que o Bolsonaro lutou pela liberdade. Mas qual a narrativa vai ficar plantada na cabeça do jovem que hoje tem 14, 15 anos, que daqui a 3 anos vai estar votando, porque com 16 você já vota, mas esse jovem vai assistir um filme que está sendo produzido agora com dinheiro público, que o Bolsonaro é um grande fascista. E a gente não produziu isso. Faltou a nossa produção. Faltou a gente como, não a parte política, mas falta a gente como pensamento dar valor à cultura. Quando eles entregam 5 milhões para Cláudia Raia, eu posso falar, tá mamando na teta. Mas a Cláudia Raia vai fazer um movimento que vai abraçar uma galera de esquerda e vai implementar a agenda deles. A gente tem que entender que a cultura, ela cria o imaginário. E a pessoa vai ver o valor, para onde ela vai caminhar na vida dela, através do imaginário. Hoje, a gente não tem muitas produções culturais que valorizam o que valoriza a direita. Não tem, falta. Sabe quando eu cancelei o meu Netflix? Eu cancelei o meu Netflix quando eu vi um documentário que chama Democracia em Vertigem, que falava bem do governo da Dilma. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu saí. Depois eu vi que a Netflix só veio trazendo porcaria. Mas eu saí dali. Mas eles veem o valor de criar um documentário. Quem patrocinou esse documentário? Quem patrocinou esse documentário? Vai ver lá, você vai ver quem patrocinou o documentário. Mas em contrapartida, a 7ª arte do cinema cristão está crescendo fortemente no mundo inteiro. Sempre quando tem um filme cristão... Inclusive a plataforma Brasil Paralelo está cada vez mais com destaque porque potencializa os valores de família, os valores cristãos. Excelente, mas quantos Brasis paralelos nós temos no Brasil? Quantos? Um. Não tem outro. O Brasil Paralelo é fenomenal. Eu sou assinante do Brasil Paralelo. Mas não tem 10. Mas só tem Tinha um. que ter 20. Tem que ter um por cidade. Exatamente. A gente não tem isso. Então a gente precisa... A gente sabe que alguns foram calados, como é o caso do Terça Livre. Alguns foram silenciados. Hoje você tem a Revista Oeste, a Jovem Pan. A galera do canal deu um passo Hipócritas atrás. também. Tem o canal que um tá preso, os outros estão fora do país. Então, mas a gente tem que enxergar a cultura e saber como fazer, às vezes, a cultura sem participar de um ativismo político. Isso. O Hipócritas, quando ele partiu pro ativismo político, é tudo que o sistema queria para ferrar eles. É isso aí. Atrapalhou os caras que são fenomenais e com excelente talento. Aí. Acabou com eles. Por que o Brasil Paralelo não cai? O Brasil Paralelo não pega nem dinheiro público, nem participa de campanha de ninguém. Eles trazem a verdade. Beleza, o Brasil Paralelo tá fazendo um trabalho fenomenal. Fenomenal. Não, tem que tirar o chapéu. São gigantes. Agora, fica muito claro, isso que você acabou de falar, que é a profundidade, cara. A esquerda, ela se preocupa em fazer a profundidade de formar novas lideranças, ajudando com essas ferramentas que eles têm. Ah, é errado? É. Porque a gente não faz isso. Nós tínhamos que fazer isso. Então, assim, mais uma vez, parabenizar aqui você pelo trabalho que você está fazendo lá. Paim, nossas considerações finais, começa deixando aí pro Alexandre Zimenberg. Não, vou falar aqui, ó, que é pro Alexandre, não, mas não é muito pro Alexandre, não, mas é pro Brasil mesmo, para todos os políticos. Eu faço questão de ir na raiz, na sabedoria da palavra suprema que vem de cima do nosso Criador, Papai do Céu, que a melhor palavra que tem é a dele. E eu vou dizer aqui, ó, para todos vocês políticos aí, brasileiros e do mundo inteiro, o Alexandre é um cara consciente, um cara do bem, família, mas olha aí, segura isso, segura essa aí. Político, você político, vamos lá. Tá aqui, ó, em Isaías 10, 1 a 2, diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas e de todos os escrivães que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatar os direitos dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Tá aí, ó. Só isso. Guarda essa aí. Amém. Ai dos políticos que decretam leis injustas e etc, etc, etc. Essa é a minha palavra final. Dos juízes também, né? Dos juízes. Alexandre,
Obrigado por você ter vindo, meu irmão. Olha, as portas aqui estão abertas para você. Parabéns lá pelo seu podcast também. Parabéns pelo trabalho de profundidade que você começou a auxiliar o Luiz Lima nisso. Isso é muito importante. Continua, não desiste, porque você está se tornando também um formador de líder. E suas considerações finais, fica à vontade. Obrigado, queria agradecer aqui ao Fernando, ao Paim, tá? Por vocês terem me chamado aqui. Aí, valeu, cá, pessoal. deu Quem uma puder aula aí, tá com o dedo ruim aí. Quem puder se inscrever no canal deles aí, compartilhar, mandar para mais gente. Queria deixar ler aqui um trecho para vocês rapidinho. Queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Tudo em sua volta induz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso, o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem, lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal. Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer a todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Prometam ser e não apenas pedir, obter, sentir e desfrutar. Isso aqui foi escrito pelo professor Olavo de Carvalho. Eu deixo essa mensagem para vocês. Agradeço mais uma vez aqui a todos. Quem quiser me acompanhar no Instagram, Twitter, é Alexandre Zibenberg. Muito obrigado e vamos continuar o nosso trabalho aí sem parar de jeito nenhum. Isso aí. Bom, é nesse clima que a gente se despede. Curte o canal, compartilha, ativa o sininho e nos ajuda. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.